muito obrigado por tudo aquilo que estão já aqui a liberar, e quero também agradecer já a presença da Cacilda, que está aqui conosco também, e vai ter já a palavra daqui a instantes. Estavas a falar de aspectos de segurança, e aqui eu conecto já com o Arthur e peço o Arthur para se exprimir acerca de um aspecto. Esta efeméride, estas exíquias fúnebres de Nagrelha, inicialmente seriam realizados no estádio adjacente ao estádio principal da Cidadela. Depois trocaram, não é? Viram que de facto talvez não era suficiente, então liberaram todo o estádio da Cidadela. Mesmo assim, vimos vários, digamos, episódios de segurança pela cidade, próprio no momento do velório. Depois do velório, vimos até algumas imagens assim de vandalismo. Arthur, qual é a leitura que tu podes dar nisso tudo? Onde é que a polícia foi eficiente? Onde é que a polícia não foi eficiente? Será que houve insuficiência de instrumentos, insuficiência organizativa? Que leitura nós podemos fazer enquanto cidadãos, enquanto observadores, e tu enquanto especialista no setor também de segurança? Prezados amigos, muito boa noite. Antes de mais, agradecer a oportunidade que me é dada nessa live para exprimir tudo aquilo que é o nosso conhecimento em matéria de segurança eletrónica. Quero desde já saudar a todo o público ouvinte e acompanhante deste grande programa, tem sido o Bem-Aja, e portanto, eu vou tentar exprimir o máximo que pude neste evento. Portanto, uma das coisas que terá falhado neste evento foi o fato de ter menosprezado a grandeza do Nagrelha. Portanto, a polícia inicialmente falou que teria eles teriam, a previsão da polícia é que seriam de aproximadamente 1.500 pessoas naquele recinto, tanto que haveriam de seguir o Nagrelha. Mas os eventos demonstraram que o Nagrelha tinha muito mais popularidade. Portanto, por aquilo que fomos acompanhando nas redes sociais, a polícia tem, de facto, alguns meios, mas houve alguma desorganização no que toca ao aparato policial. Portanto, nós temos a polícia de intervenção rápida, que se estivesse devidamente preparada para aquele evento, e porque existe equipamento para teria criado um cordão de orientação para os participantes nesse evento, e o que não se viu. Haviam, de facto, alguns polícias da ordem pública que não têm treinamento suficiente para aquilo que foi o evento funeral de Nagrelha. Portanto, devo-vos dizer que a Polícia Nacional está devidamente equipada, só que a grande falha no meio disso foi ter, de facto, menosprezado a grandeza de Nagrelha. A grandeza de Nagrelha. Exatamente. Mas deixa-me dizer também que, mesmo para a própria sociedade angolana, foi uma grande surpresa, de tal forma que as pessoas inicialmente acreditavam que seriam somente os fãs de Nagrelha, do Sambizanga e alguns jovens dessa nova geração. Nós conseguimos perceber que o Nagrelha tem uma dimensão nacional. Conseguimos perceber que o Nagrelha arrasta, de facto, multidões. Isso submete-nos a pensar que, doravante, devemos ter um pouco mais atenção com a grandeza dos músicos à medida que se vão crescendo. Agora, é importante também frisar o seguinte, que eu, enquanto especialista em matéria de segurança eletrónica e acompanhante do crescimento da delinquência neste país, devo-vos dizer que mais de 40% das pessoas que ali estavam não foram por simpatia à Nagrelha. Existe uma franja dos jovens que aproveitam dessas manifestações para criar arruaça, que é aquilo que nós vemos em alguns episódios do evento deste velório,
vários vandalismos. Se podemos perceber, aqueles que tiveram acesso às imagens que tiveram a rodar nas redes sociais, conseguiram perceber que houve assaltos a viaturas, houve vandalismo às pessoas, quer dizer, tudo que estava ao alcance desses indivíduos foi alvo de vandalismo. O que quer dizer que, infelizmente, tanto para aquela massa populacional que na grelha levou, entre eles tinham pelo menos 40% de pessoas que já iam para aquele cenário com má fé. Eu queria lhe perguntar o seguinte, em termos de equipamento, porque nós temos visto nos países já um pouco mais avançados, quando existem estes eventos, portanto, disseste muito bem, há jovens que vão já premonidos para ações de vandalismo, não é? A tecnologia está desenvolvida. Será que nós também não podemos investir a nossa polícia, os nossos serviços de segurança pública, de ordem pública, não pode investir também em equipamentos em que consiga fazer, por exemplo, a detenção através, ou melhor, detectar através das imagens fotovoltaicas, fotoprint, não é? Utilizar os drones, por exemplo, ali nós vimos, era necessário que a polícia viesse até com os drones para poder localizar onde estava a haver, portanto, desequilíbrios, não é, de ordem pública. O que é que tens a dizer disso? Ok. Irmão Álvaro, deixa-me dizer o seguinte. Eu vou repetir dizendo que menosprezou-se a grandeza do Na Grelha. Portanto, a Polícia Nacional está devidamente equipada e nós podemos ver, inclusive, a presença de alguns drones que acabam tendo, de facto, um grande impacto para aquilo que foi portanto, para aquilo que foi o evento do Na Grelha. Os drones têm essa capacidade de perceber à distância toda a movimentação das pessoas. Mas é preciso dizer também que estes equipamentos, eles não deixam de fazer com que os miliantes tomem essas ações. Eles ajudam-nos a perceber que estão a ser tomadas ações incorretas. Portanto, e pelo fato de não termos tido ali, naquele local, o aparato policial suficiente para travar aquela demanda, acredito eu que até serem mobilizadas as forças, muitos dos meios da polícia já não chegaram a tempo para acudir àquelas situações. Porque a Polícia Nacional, de facto, já tem estado aqui muito bem equipada com carros de lança-jatos com água, espuma, tem os drones, tem os cães, a Polícia Nacional também tem a polícia montada e, de facto, está muito bem posicionada. Agora, é preciso, de facto, dizer que este evento de Na Grelha deve trazer para nós um grande ensinamento, que é o fato de que existe uma franja da juventude que está, de facto, muito envolvida ao mundo do crime. É só ver a dimensão com que foi o vandalismo durante esse evento. E, para isso, o investimento não pode cingir-se apenas a equipamentos bélicos para acudir situações de vandalismo. Nós temos que começar a apostar um pouco mais na empregabilidade, temos que apostar muito mais na educação, temos que parar de construir celas e cadeias e começar a construir mais indústrias. Temos que virar o foco da juventude para o desenvolvimento social, porque a delinquência não termina com meios bélicos de segurança. A delinquência controla-se com a ocupação dos jovens no mundo do emprego, no mundo do saber. Hoje temos muitos jovens que, a exemplo de Na Grelha, saíram do mundo do crime porque a cultura abriu essa oportunidade a eles, não é? E o caminho é exatamente este. O caminho é pegar ferramentas para a distração, ocupação desta juventude de forma saudável. Portanto, eu penso que este evento terá sido, de facto, um momento importante para refletirmos no quanto a sociedade angolana precisa de promover, digamos, a ocupação e a empregabilidade
para os jovens. Os jovens. Arthur, muito obrigado, mas esteja ainda conosco, porque depois eu tenho mais uma pequena pergunta para lhe fazer e quero já dar a palavra a Cacilde, mas quero lembrar a todos vocês aqui que estão a nos acompanhar em casa, muito obrigado por estarem conectados aqui, estamos no Penhas, nós aqui informamos e formamos. Portanto, se tu és a primeira vez que estás a assistir uma live aqui e não estás inscrito, inscreva-te já e deixa também já o teu like. Cacilde, eu quero te trazer agora, depois de seguir o que estava a dizer o Arthur próprio na última fase da sua intervenção, sobre como se pode superar, portanto, o problema da delinquência na grelha. Vem do mundo do crime, ouvimos o Henrique Sungo disse, o Fênix confirmou, Damião confirmou. Será que o público que seguia na grelha conseguiu tirar esses exemplos do Na Grelha? Na Grelha não era um mulherengo, ele era marido de uma só mulher, embora que teve situações que não é o primeiro que teve esses problemas. Mas no caso de Angola, o nosso problema social, o desemprego que existe em Angola, como é que nós podemos contribuir? E olhando para o Na Grelha, que leitura tu fazes sobre a questão do emprego? Boa noite a todos presentes e boa noite aos ouvintes e os seguidores da página Benhaja. Muito obrigada pelo convite que me foi formulado para poder participar dessa live. Enfim, a situação é pertinente, todos vimos o que se passou a quando o enterro Na Grelha. Dizer que, para além da empregabilidade, para além de tudo que o Estado possa fazer, eu nunca fui fã do Na Grelha, não conhecia perfeitamente, mas como sou angolana aqui vivo, posso observar e ver algumas coisas, então eu me focalizo mais na parte daquilo que é ele ter saído do mundo do crime por causa da música e poder se posicionar como alguém, um pai de família, marido, enfim, mais ou menos por ali. Agora, dizer que não é só a empregabilidade ou criar mecanismos para que a juventude saia do mundo da bandidagem onde se encontra, mas é necessário também que a educação de base por si só, né, nas famílias seja bem assente. Pode-se criar pode-se criar mecanismos para empregos, pode-se dar emprego aos jovens, mas se eles não tiverem uma educação de base bem assente, onde eles tenham valores morais e cívicos, então ainda nas empresas onde eles vão trabalhar também vão ter essa tendência ao roubo. As sociedades estão doentes, então é necessário se alavancar e o Estado criar mecanismos também, de maneira a criar leis, para poder então educar essa sociedade. Porque nós vimos o que aconteceu, era tanto alvoroço, e os companheiros que lá estiveram já me ultrapassaram em várias matérias, em várias situações. Já disse aí o senhor que me antecedeu que eles ignoraram a dimensão do Na Grelha e aconteceu o que aconteceu. Se eles tivessem tomado as providências necessárias, se calhar se teria evitado tudo isso. E para além disso, se nós tivéssemos uma sociedade, ou se os seguidores do Na Grelha fossem, enfim, de tudo pessoas que compreenderam a passagem do seu ídolo, de onde começou, onde esteve e o que lhe levou à morte, acredito que teriam se revisto de maneiras a não fazerem o que fizeram, a não se portar como se portaram. Mas me parece que ainda é prematuro, as pessoas ainda não caíram na real, sei que muitos caiam na real, que o ritmo de vida que nós levamos vai ditar muito, por mais que nós saiamos de uma determinada situação que nos encontramos, mas quando levamos ou viemos a levar um ritmo de vida precário, vai nos provocar consequências severas que possam nos provocar até o fim mesmo da vida muito temprano, porque me parece que as pessoas perderam, já não têm coerência, perderam empatia, não têm respeito, não são sinceras, porque você é desempregado, mas isso não te dá direito ao roubo.
Você não pode roubar porque você é desempregado. E naquelas condições não havia necessidade de tanto alvoroço, não havia necessidade de tanto escândalo. Estamos aqui a falar do Estado. O Estado prepara os bens para a população, mas é essa população que depois destrói os mesmos bens. Então, há que se criar aqui políticas de maneira a o Estado a ajudar a educar as populações. Porque o que aconteceu, se eles tomassem as devidas providências, como eu já disse atrás, conforme eles fizeram, por exemplo, nas eleições, colocar forças no terreno, darem, por exemplo, publicidades ou apelos na televisão acerca do escândalo, do vandalismo, e dizerem que seria, se calhar, coagido aquele que assim se portasse, e colocar, na verdade, força suficiente no terreno com o material que eles tinham, também se teria evitado essas situações. Acerca do ele, acredito que era isso que eu queria dizer. Sim, Fênix. Fênix. Sim. Eu precisar dessa última deixa da Cacilda para dizer. Sim, Fênix, por favor, seja mesmo telegráfico, porque não temos mesmo tempo suficiente, né? Muito, assim, flash. Eu penso que e acredito, conforme o Arthur disse, não é? Realmente ignorou-se a dimensão da grelha. Tanto é que o aparato policial era de 800, depois aumentaram para 1.500. Mas eu penso que em função daquilo que estava a acontecer nas redes sociais, seria um barômetro bom para poder então fazer algo melhor do ponto de vista da própria segurança. Agora, pegando aqui na última deixa da Cacilda, eu penso que também temos aqui um problema muito grande. Eu penso que se pusesse tropas na rua da dimensão de como aconteceu nas eleições, haveriam também pessoas a especular outras coisas. Estás a ver? Que não era preciso, quem é ele para meter até os militares na rua, para meter esse material, aquilo, poderia trazer poderia trazer um outro debate, mas que seria melhor para poder então evitar situações que aconteceram aí hoje. Pode passar a palavra ao outro mano. Portanto, quero apelar, primeiro, dar uma informação a todos, um minuto só, não é? A informação oficial que já foi, portanto, liberada. Onde é que está o dado? O dado estava aqui comigo, está aqui. Portanto, dados oficiais indicam que aproximadamente 80 mil pessoas estiveram presentes no funeral na grelha. Então, onde tem 80 mil pessoas naquela conglomeração toda, penso 1.500 polícias, era um número muito exíguo para responder àquela, portanto, toda digamos assim, a farabunda que poderia acontecer. Aconteceu farabunda, mas de uma dimensão que também deixou tantos danos, né? Criou tantos danos, nós vimos. E não só, tinha outro problema. Em Angola, penso que querem iniciar a fazer a vacina, a quarta dose, e não tiveram nem sequer o cuidado de gerir aquela aglomeração de pessoas. Então, não entendemos mais se esse Covid realmente em Angola é um problema ou é um business só do Ministério da Saúde que quer estar novamente a vacinar e gastar mais uma vez do erário público.